Olá, bom dia, alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Vamos dar continuidade ao estudo de cônicas, ainda falando sobre a elipse. Vimos na aula anterior, sobre esse assunto, quais eram os elementos de uma elipse. Ainda resolvemos um exercício muito cobrado nos vestibulares, que envolve aí a parte de elipse, né? Vamos relembrar só alguns nomes, caso vocês tenham ainda dúvida sobre elipse, quais são os elementos, a introdução, o conceito do que é. Lembrando que a aula foi gravada, a aula está gravada no Drive, também vocês podem ver pela Agenda Edu, tá? Então, só ir lá consultar a aula sobre os conceitos iniciais de elipse. Pessoal, vamos então só relembrar alguns nomes importantes aí que envolvem uma elipse. Olha, nós temos aqui o desenho de uma elipse. É bem claro observar aqui que temos um eixo maior. No caso, esse eixo maior está aqui na horizontal. E nós também temos aqui um eixo menor que está na vertical, tá? Então, vou colocar aqui o eixo maior, que vai de um extremo ao outro da elipse. E temos aqui também o eixo menor, tá? Que vai de um extremo ao outro. Tá? Nesse caso, está na vertical o eixo menor. Beleza? Pessoal, nós temos aqui os focos. Assunto muito importante aí na solução dos exercícios, tá? Temos aqui um foco, temos aqui um outro foco. Temos algo que se chama distância focal. A distância focal, pessoal, é exatamente a distância entre os focos, né? Então, essa distância aqui, ó, que vai do foco até o centro e continua do centro até o outro foco, é chamado de distância focal, né? Beleza? Tranquilo, né, gente? Tá, nós temos aqui também o centro da elipse. Esse centro aqui, ele também é muito importante na solução de alguns exercícios, tá? Temos aqui algo que chama excentricidade. A excentricidade, basta você dividir aí o C pelo A. E o que viria a ser esse C? O C é exatamente a distância do foco para o centro. Então, a distância do foco para o centro, nós chamamos de C. Beleza? E o A, nós já conhecemos, né? O A é a metade aqui da distanciamento focal. Então, a medida A, vamos colocar a seguinte regrinha aí para não se perder nos exercícios. A medida a gente vai colocar o que envolve o eixo maior, beleza? Então aqui, ó, o eixo maior nesse caso é 2A. Então o eixo maior é 2A, que é a soma de um A, que é do centro para o extremo, e de outro A. Então a gente chama essa distância focal de 2A. Então essa regrinha é bem interessante aí, você não esquecer. Qualquer dúvida, veja lá a aula gravada. Então a distância focal sempre vai ser 2A. Beleza? Tranquilo, né, gente? Agora vamos prestar atenção no seguinte. O eixo menor, ele vai ser 2B. Então, o eixo menor vai ser 2B. O eixo maior, 2A. Sempre, professor, sempre. Tá? Até quando nós colocarmos a elipse vertical, né, ela ficar em pé, o eixo maior vai ser 2A e o eixo menor vai ser 2B. Combinado, pessoal? Assim você nunca esquece a fórmula ou as fórmulas que nós iremos estudar hoje. Outra coisa bem interessante, toda vez que eu colocar um ponto, este ponto estiver aqui, olha, no centro da elipse, a distância do foco para esse ponto e a distância do outro foco para o ponto vai ter a mesma medida de A. Então, aqui vai ter a medida de A e aqui vai ter a medida de A. Ou seja, 2 As. Tá? Observe que aqui, olha, eu vou ter um A, eu vou ter aqui outro A, ou seja, eu vou ter 2A, que é a mesma medida
da distância focal, ou seja, do eixo maior. Olha que bacana, pessoal. Então, se eu somar esta hipotenusa aqui, mais esta hipotenusa aqui, eu vou ter a mesma medida do eixo maior. Que bacana, né? Então, é uma dica aí bem legal. Mas para isso acontecer, o ponto na elipse tem que estar bem aqui no centro. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Tá. Isso aí nós também já vimos. Tá bem tranquilo de vocês recordarem, né? Não esqueçam, tá? Quando eu tenho um ponto qualquer na elipse, a distância para um foco somado com a distância para o outro foco, essas duas distâncias aqui, vai ser a medida do eixo maior, né? Ou seja, a medida de 2A. Neste caso, que está no centro, que as medidas serão iguais. Neste caso, é claro que não é igual, né? Se eu somar esse x aqui mais esse y, vai dar a medida do eixo maior, mas não está no meio, não está dividido em duas partes iguais. O x vai ser menor do que o y. Tá? O único caso, para que a distância do foco para o ponto na elipse sejam congruentes, é quando o ponto está no centro, que essa distância vai ser igual a esta distância. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos agora estudar a equação reduzida de uma elipse. Pessoal, equação reduzida de uma elipse. São dois casos que nós vamos estudar. O primeiro caso é quando o eixo maior ele é paralelo ao eixo das abscissas. Beleza? Bem tranquilo também, pessoal. Observe aqui, eu tenho um eixo maior. Eu vou bagunçar ele aqui, depois eu apago. Ó. Esse aqui é o meu eixo maior. Observe que ele está paralelo ao eixo das abscissas. Ou seja, ele está paralelo ao eixo x. Quando ele está paralelo ao eixo x, eu vou ter uma fórmula. Agora, quando o eixo maior está paralelo ao eixo y, que é nesse caso aqui, ele está paralelo ao eixo y, eu terei uma outra fórmula. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para decorar essa fórmula aí, ficar tranquila, eu vou passar um macete para vocês e prestem atenção como vai ficar fácil aí se você entender direitinho. Primeira coisa, como é que eu vou criar essa equação reduzida da elipse? Né? Eu tenho aqui o foco. E eu tenho aqui os pontos que formam os eixos aqui maior e menor. Pessoal, coloca uma coisa aí na cabeça. Sempre o eixo maior nós vamos chamar de A. Beleza? Para nunca se perder na fórmula. Eixo maior vamos chamar de 2A. Então, eu tenho aqui, olha, o eixo maior, essa medida vai ser A. Beleza, professor? Tranquilo. E esta outra medida aqui vai ser B. Ou seja, a metade do eixo maior é o A e a metade do eixo menor é o B. Se eu somar dois eixos menores, eu terei 2Bs. Da mesma maneira, se eu somar dois eixos maiores, eu terei 2As. Beleza? Tá, então, sempre assim. Eixo maior, A. Eixo menor, B. Nunca esqueça desse detalhe aí para uso nas fórmulas que envolvem elipse. Como é a fórmula, pessoal? Olha que interessante. X, tá? Esse X aqui é padrão, menos X do centro. Então, eu tenho aqui um centro, ó. E você concorda que esse X aqui, esse centro, ele vai ter um ponto X no plano cartesiano e ele vai ter um ponto Y também no plano cartesiano, né? Então, esse X aqui, olha, é o que eu vou fazer aqui na fórmula. Tá? Esse Y, deixa eu colocar com a outra cor de caneta, e esse Y aqui é o que eu vou usar também aqui nesta fórmula. Então, vai ser assim sempre. X menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual a 1. Olha que bacana.
E agora, o que você vai observar para fazer aqui a parte de baixo, que é a única parte que vai mudar nas fórmulas quando o eixo maior é paralelo ao eixo das abscissas ou das ordenadas? Olha o macete aí, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar assim, o eixo maior está debaixo, perdão, o eixo maior está paralelo a qual eixo? Ao x. Então, A vai ficar debaixo do x. Então, o outro vai ser B. Beleza? A ao quadrado e B ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá. Vamos desenhar aqui a fórmula. Olha, x menos o x do centro elevado ao quadrado, x menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual a 1. Pessoal, está aqui a equação da elipse. Aí você vai observar, o eixo maior está paralelo a quem? O eixo maior está paralelo ao x. Já que o eixo maior está paralelo ao x, o a ao quadrado vai ficar debaixo do x. Então, o eixo menor é paralelo ao y, tá? O eixo menor é o b, ó, o eixo menor está paralelo ao y e o eixo maior está paralelo ao x. Assim você nunca vai esquecer esta fórmula aqui. Quer ver? Quando a gente for fazer agora o caso em que o eixo maior está paralelo ao y. Olha nesse caso, pessoal. O eixo maior, ele está paralelo ao y. Beleza? Então, esse aqui quem é? Esse é o A. Sempre eixo maior é A. Se o eixo maior é A, o eixo menor vai ser B, professor. Beleza. Eixo maior A, eixo menor B. Aí a fórmula vai ser o seguinte, sempre assim, né? X menos x do centro elevado ao quadrado mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual a 1. Beleza, pessoal? Tranquilão? Vamos lá, então. O eixo maior está paralelo a quem? Pergunta de sempre. O eixo maior está paralelo a quem? Professor, o eixo maior está paralelo ao y. Beleza, então o A vai ficar embaixo do y. E o eixo menor está paralelo a quem? O eixo menor está paralelo ao x, então B vai ficar debaixo do x. Beleza? Como o A significa eixo maior, então o eixo maior está paralelo ao y e o eixo menor está paralelo ao x. Beleza? Então vamos ver se decoramos aí esta fórmula. Então, pessoal, será que decoramos a fórmula? Vamos fazer a fórmula sem olhar? Vamos lá. Tá. Eu tenho aqui, então, dois casos, né? É quando a elipse está deitada, com sono, né? E quando a elipse está em pé, tá? Então, dois casos aqui. Elipse deitada, elipse em pé. Né? Esse caso deitada, eu estou referindo ao eixo maior paralelo ao x, e nesse caso em pé, eu estou referindo ao eixo maior paralelo ao y. Beleza, pessoal? São apenas esses dois casos aí que pode acontecer. Observe que eu tenho um centro aqui e eu também tenho um centro aqui. Eu tenho aqui os pontos do centro e aqui eu tenho também os pontos do centro. Bem tranquilo, eu tenho aqui o meu foco, tá? O foco sempre vai ficar no eixo maior, bem tranquilo. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá, gente. Vamos fazer a fórmula sem olhar. X, vamos lá, quem poderia responder, pensa aí se você lembra. Isso mesmo. X menos o x do centro elevado ao quadrado, regrinha, hein? Mais y
menos y do centro elevado ao quadrado, tudo isso igual a 1. Beleza? Beleza, professor. Agora, falta eu colocar nos denominadores ou a ao quadrado ou b ao quadrado. Vamos lá? Vamos. Eu vou olhar aqui. O eixo maior, sempre olhando isso, eu tenho aqui o eixo maior, que se chama A, e o eixo menor, que se chama B. Sempre, professor, sempre. O eixo maior é A e o eixo menor é B. O eixo maior está paralelo a quem? Está paralelo ao x. Se o eixo maior está paralelo ao x, o A vai ficar debaixo do x. A elevado ao quadrado. Beleza? E aqui nesse caso, o eixo maior vai ficar, o A vai ficar debaixo do eixo maior, A ao quadrado. E nesse outro caso aqui, pessoal, olha, o eixo menor está paralelo a y. Então, B vai ficar, olha, debaixo do y. Tá? Esta é a fórmula aqui, quando eu tenho uma elipse deitada. Tá? Então, você tem que olhar para a elipse e já saber qual a fórmula que você vai usar. Tá? Vamos, então, fazer essa outra aqui? Vamos lá. Padrãozinho, x menos x do centro elevado ao quadrado, mais y menos y do centro elevado ao quadrado, tudo isso igual a 1. Beleza? Beleza. Vamos lá. Eixo maior, como eu chamo eixo maior? Eixo maior eu chamo de A. Eixo maior sempre eu chamo de A. E eixo menor, como eu chamo? O eixo menor eu chamo de B. Eixo menor eu chamo de B. Beleza? Beleza. E nesse caso, o eixo maior está paralelo a quem? Pessoal, neste caso, o eixo maior está paralelo ao y. Se o eixo maior está paralelo ao y, o A vai ficar debaixo do y. Da mesma forma, o eixo menor está paralelo ao x. Então, o B vai ficar aqui, B ao quadrado vai ficar embaixo do x. Beleza, pessoal? Então, essa fórmula aí é tranquila para decorar, usando esse macete aí, tá? Se o eixo maior estiver paralelo ao x, o A fica debaixo do x. Tranquilão? Tranquilo, pessoal. Vamos, então, fazer os exercícios, né? Os exercícios dessas aulas, aulas 17 e 18. Já fizemos o exercício de número 1, tá, da Universidade Federal. Caso vocês tenham alguma dúvida, no final deste vídeo, eu vou deixar a solução do exercício 1, mas vamos direto para a solução do exercício 2, porque 1 nós já resolvemos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Exercício 2 diz assim: dê a equação reduzida de cada uma das elipses de centro C e eixos paralelos aos eixos coordenados. Pessoal, é fácil de identificar aqui que eu tenho dois tipos aqui de situações, né? Uma situação onde a elipse está deitada, o eixo maior está horizontal, e a outra onde o eixo maior está vertical, está em pé. Beleza? O início da fórmula vai ser igual para os dois, tá? Aquela parte do numerador. Então, nem temos que nos preocupar com isso. Olha o conselho que eu passo para vocês aí, quando vocês estiverem diante de exercícios que peça aí num enunciado para elaborar, representar a equação reduzida das elipses. Primeira coisa, você anota quem é o centro, tá? Então, vamos anotar aqui nesse caso, quem é o centro desta elipse. O centro, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Bem tranquilo de identificar, né? Qual que é o centro. O x é 0,
o y é zero. O ponto está bem no centro. Então, x é zero e o y é zero. Beleza? Beleza, professor. Eu vou até mudar aqui essa cor da caneta. Vamos lá. O centro, tá? Vai ser x igual a zero e o y igual a zero. Beleza? Beleza. Pessoal, vamos ver quem é o valor de A, né? Temos que achar quem é o valor de A para colocar na fórmula e o valor de B. Vamos lá? Eixo maior sempre é o A. Qual que é essa medida aqui, pessoal, do eixo maior? De 0 até menos 4, qual a distância que eu tenho? 4, né? Então, aqui mede 4. Então, A é igual a 4, beleza? Então, A é igual a 4. O B é sempre o menor, lembra? Eu falei, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O eixo maior sempre o A, o eixo menor sempre o B. Então, qual que é a medida de B aqui? De 0 até 2, 2. Né? Então, eu tenho o valor de B igual a 2. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Isso aqui já é o suficiente para eu escrever a fórmula na equação reduzida. Vamos lá. Lembra da fórmula? X menos o x do centro elevado ao quadrado mais y menos o y do centro elevado ao quadrado, tudo isso igual a 1. Tá? Pessoal, vamos olhar para a elipse. O eixo maior está paralelo a quem? O eixo maior está paralelo ao x. Então, A vai ficar debaixo do x. A ao quadrado. E o eixo menor está paralelo ao y. Então, ele vai ficar embaixo do y. Tranquilo? Agora, vamos substituir os valores que nós já identificamos quando olhamos aqui a nossa elipse, né? O x vai ser x mesmo, tá? O x ele é qualquer ponto x, menos o x do centro. O x do centro é zero, né? Aqui o x do centro e o y do centro. Então, menos zero elevado ao quadrado dividido por a ao quadrado. Quem é o a? 4. 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Mais o y, que vai ser y mesmo, menos o y do centro, que no caso também é zero, elevado ao quadrado, beleza? Igual a 1. Aqui esqueci de colocar um denominador. B elevado ao quadrado. Quem é B, pessoal? 2 elevado ao quadrado. Vamos lá? Vamos continuar? X menos zero é x. Então, vai ficar x ao quadrado. Dividido 4 ao quadrado, 16. Mais y menos zero, y. 2 ao quadrado é igual a 4. Tudo isso igual a 1. Tudo isso igual a 1. Prontinho, pessoal. Está aqui a minha equação reduzida da elipse. Professor, tem como desenvolver mais essa equação? Tem, né, pessoal? Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Ou faz primeiro o MMC entre 16 e 4, depois faz a regra de x com 1. Pessoal, isso aqui dá para desenvolver, tá? Vai ter exercícios que vamos desenvolver a equação reduzida. Mas, por enquanto, o exercício pediu para deixar a equação reduzida. E a equação reduzida é esta. Beleza, pessoal? Beleza, tá? Mas é claro que vamos desenvolver também. Vamos fazer a outra equação reduzida? Vamos lá, pessoal. Tira uma foto aí, copiem, voltem aí depois o vídeo, tá? Vamos então fazer a equação reduzida neste outro caso aqui. Vamos lá, gente. Bastante atenção, sem preocupação, tá?
Vamos lá, primeira coisa, vamos identificar o centro, tá? É uma dica aí que eu dou para vocês. O centro é bem tranquilo, né? Neste caso aqui está bem óbvio para identificar o centro, tá? Quem é o centro? O centro x menos 2 e o y, 5. Tá? Então, já tem o x do centro e o y do centro. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá? Eixo maior sempre A. Então, eixo maior sempre A. E eixo menor sempre B. Eixo menor sempre B. Pessoal, qual que é a medida que eu tenho aqui no A? Quem consegue identificar a medida do A, pessoal? O A é o eixo maior. Quem é o eixo maior, pessoal? Vamos ver se você consegue identificar aqui. Qual que é essa distância do centro para aqui para baixo? 5, né? Olha aqui. Essa medida vai do 5. Então, ó, aqui tem 5. Então, a medida do eixo maior, olha, também vai ser 5. Tá? Consegue identificar, pessoal? Ó, eu tenho aqui esse eixo maior. Ele começa nesse ponto 5. Então, aqui, a medida do eixo maior também vai ser 5. Beleza? Beleza. E quem vai ser o eixo menor? O eixo menor é esse carinha aqui, ó. Que é a mesma distância que eu tenho aqui embaixo. De 0 até menos 2, eu tenho 2 de distância. Tá? Então, aqui vai ser 2. Olha que legal. Quem é o A? O A é 5, professor. E quem é o B? O B é 2. Tá? O A é sempre o eixo maior e o B é sempre o eixo menor. Né? No caso, a metade do eixo maior e o B é a metade do eixo menor. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos identificar agora a equação. Vamos lá. Sempre padrãozinho em cima. X menos x do centro elevado ao quadrado mais y menos o y do centro também elevado ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, igual a 1. Beleza? Falta o quê? Os denominadores. Vamos lá pela dica? O eixo maior está paralelo a quem? O eixo maior está paralelo ao y. Se o eixo maior está paralelo ao y, o A vai ficar embaixo do y. Então, logo, o eixo menor está paralelo ao x, o B vai ficar embaixo do x. Beleza? Eixo menor paralelo ao x, B embaixo do x. Eixo maior paralelo a y, A embaixo do y, porque o A sempre indica o eixo maior. Vamos agora, pessoal, substituir os valores. Vamos lá? Vai ficar como aqui? X menos o x do centro. Pessoal, quem é o x do centro? Menos 2. O x do centro, olha aqui em cima, menos 2. Então, vai ser menos da fórmula com menos 2 do x. Menos 2 mais 2. Elevado ao quadrado dividido por b elevado ao quadrado. Pessoal, quem é o b? 2. Então, 2 elevado ao quadrado, 4. Tranquilo? Mais y menos o y do centro. Quem é o y do centro? É o 5. Então, vai ficar menos 5. Isso aqui elevado ao quadrado, dividido, pessoal, por a elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, que é o a, é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Tranquilo, pessoal? Tudo isso igual a 1. Pessoal, nós não vamos desenvolver, porque
equação reduzida, ela fica neste formato. Tá? Espero que vocês tenham entendido como acha aí a equação reduzida das duas maneiras que se comporta aí uma elipse. Quando o eixo maior está horizontal ou quando o eixo maior está na vertical. Pessoal, vamos fazer o exercício agora de número 3, tá? Também é um exercício aí bem contextualizado, vamos lá? Então, pessoal, esse aqui é o exercício 3, da página 136, tá? Vamos lá. Junto da foto de um farol de um carro, temos um esboço de uma secção longitudinal, né? Que contém o eixo do sistema. Até aí bem tranquilo, né? A peça tem um refletor elipsoidal, ou seja, em forma de uma elipse, cuja secção, um arco de elipse, é representada num plano cartesiano XOY, né? Bem tranquilo também, o centro aqui desta elipse, conseguimos identificar bem aqui. O centro da elipse é 0, 0. Os pontos V e F representam nesta ordem um vértice. Então aqui nós temos um ponto que representa o vértice, tá? E nós também temos aqui um ponto que representa o foco. É isso que está dizendo aí no enunciado, bem tranquilo, né? Vamos lá, o centro da elipse é o ponto 0, 0. Os pontos V e F representam nesta ordem um vértice, que está aqui, e o foco, que também está aqui, pertencentes ao mesmo semi-eixo, né? Metade de um eixo. Num refletor desse tipo, qualquer raio de luz incidente que passa por um foco reflete passando pelo outro foco. Bem tranquilo isso aí também, né? Se passa por um foco, reflete num outro foco. Por esse motivo, a fonte de luz, o filamento da lâmpada, é colocada em F. Por isso, pessoal, que eles colocam aqui o ponto de luz aqui, a fonte de luz, perdão, é em F, porque ele vai ficar bem no foco. Desse modo, o que vai acontecer? Os raios refletidos passam todos pelo outro foco, que é também o foco de uma lente convergente. Deste modo, a associação espelho e lente emite um feixe de raios paralelos. Pessoal, isso aqui é algo bem interessante na física, mas nesse caso aqui, neste momento que vai interessar é a parte matemática, tá? A contextualização é interessante, mas os conceitos físicos aqui envolvendo, neste caso, especificamente, não vai fazer a diferença. O que é interessante aqui é que você observe que você tem uma semi-elipse, né? Você tem a metade de uma elipse, você tem um semi-eixo de elipse, tá? Nesse caso aqui, você consegue observar o eixo horizontal e o eixo vertical. Pessoal, detalhe aí para você conseguir resolver rapidinho os exercícios. Percebam que o eixo maior está paralelo ao X. Professor, mas e se não tivesse vendo este desenho aqui? Vamos supor se eu não tivesse vendo este desenho. Olha aqui, pessoal. Pela própria equação que você tem, você já consegue observar que o eixo maior é horizontal. Olha que interessante. Aqui está dizendo que o x ao quadrado sobre A2, está dizendo que o A está debaixo do x. Se o A está embaixo do x, lembra aquela técnica? Significa que o eixo maior está paralelo ao x. Quando ele está paralelo ao x, ele está horizontal. Beleza? Então, vale as dicas aí para ficar bem fácil para resolver os exercícios. Tranquilo, gente? Bem tranquilo, professor. Pessoal, olha que legal. Supondo que as distâncias sejam medidas em centímetros e que a elipse seja dada através de uma equação, olha aqui, pessoal, foi dada uma equação para você descobrir a elipse. Obtenha a equação da elipse. Pessoal,
bem tranquilo, olha que legal. Eu vou colocar aqui a equação que foi dada, que é 16x ao quadrado mais 25y ao quadrado. Tudo isso aqui, pessoal, igual a 1.600. Lembra, pessoal, que numa equação de elipse, o resultado tem que dar quanto? Olha aqui. 1, professor, tem que ser 1. E agora, pessoal, como é que eu posso transformar esse 1.600 em 1? Como é que eu posso fazer com que esse 1.600 se torne 1? Basta eu dividir por 1.600. Olha que legal. Se eu dividir por 1.600, isso aqui vai ser igual a 1. Aí você diz assim, mas se eu peguei um membro e dividi por 1.600, o que eu tenho que fazer com o outro membro? Também dividir por 1.600. Olha que coisa bacana, pessoal. Estamos chegando lá. Estou dividindo aqui por 1.600. Aí você diz assim, agora vamos simplificar as minhas frações. Essa aqui é tranquilo, né? Vai dar 1. 1.600 dividido por 1.600 é 1. Então, vamos lá fazer a simplificação? Vamos lá, pessoal. Eu vou dividir aqui por 16 e aqui por 16, já que 1.600 é um múltiplo de 16. Então, vai ficar em cima 1, x ao quadrado. Embaixo vai ficar 1.600 dividido por 16, 100. Da mesma maneira, eu vou pegar esta outra equação aqui, vou dividir por 25 aqui e por 25 aqui. 25 dividido por 25 igual a 1. 1y ao quadrado. 1.600 dividido por 25, pessoal, é igual a 64. Olha que bacana. Tudo isso igual a 1. Reduzi bem já, né? Simplifiquei bem a minha fração, né? A minha equação. Então, eu tenho aqui x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 64 igual a 1, que é exatamente esta equação. Eu não mudei nada no valor da equação, né? Eu usei apenas as estratégias matemáticas para reduzir essa equação e ficar mais fácil da gente entender quais são os pontos, o centro da elipse. Beleza, gente? Vamos lá. Agora a gente já sabe o que, pessoal? Quem fica aqui embaixo? É o a elevado ao quadrado. Olha que bacana, gente. Então, vamos agora fazer a equação tranquilamente. Olha que show. A equação é essa aqui, não é? Tem que ficar x ao quadrado. Embaixo tem que ficar a elevado ao quadrado. Que número elevado ao quadrado é igual a 100? 10. Então, aqui embaixo, eu já vou colocar como 10 elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado sobre 64, pessoal. 64 é quanto? Fatorado 8 elevado ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. Tudo isso igual a 1. Olha que bacana. Descobrimos já o valor de A. Quanto vale o A, pessoal? O A é 10, né? Porque A é elevado ao quadrado e aqui é B elevado ao quadrado. Olha aqui a fórmula. Né? Então, A é igual a 10. Vou deixar até aqui do lado. Ó. A é igual a 10 e B é igual a 8. Já identificamos o A e já identificamos o B. Só que não precisa, né? Para fazer a equação reduzida, lembra? É somente isso. Está pronta a minha equação reduzida da minha elipse. É exatamente isso aqui, ó. X ao quadrado sobre 10 ao quadrado,
mais y ao quadrado sobre 8 ao quadrado igual a 1, que é o que o exercício pede, tá bom? Nós substituímos aqui o valor de A por 10 e substituímos aqui o valor de B por 8, porque o A é 10 e o B é igual a 8. Tranquilo, gente? Bem fácil aí de resolver esse exercício, né? Vamos agora para o item B, tá? Pausa o vídeo aí, caso vocês tenham alguma dúvida, depois voltem, façam alguma estratégia aí, mas caso venha haver dúvida, também aí pergunte pelo chat da aula digital, tá bom? Pessoal, vamos para o item B. Então, pessoal, esse aqui é o item B, ele pede a abscissa do ponto V, né? Aí eu deixei aqui o desenho aí do refletor, para que você possa lembrar o que é o item V, né? É esse ponto aqui, olha. Tá? Ele está pedindo a abscissa, lembrando que a abscissa é o ponto X, ordenada é o ponto Y e a abscissa é o ponto X. Pessoal, muito simples mesmo esse item B. Tá? Lembram que nós descobrimos no item A? Quanto valia o A? O A é 10. Beleza? Quanto valia o B? Quem lembra? O B é igual a 8. Olha que bacana. O A é 10, que nós vimos aqui no outro exercício. Quando nós resolvemos aqui esse cálculo, descobrimos que o A é 10, né? Esse carinha é o A, e esse carinha é o B. Então, A é 10 e o B é 8. Descobrimos o A e o B. Agora, pessoal, nesse exercício aqui, a gente consegue observar, então, se o A vale 10, lembra quem é o A? Legal, o eixo maior. Então, aqui vale quanto? 10. Olha que legal, aqui vale 10. Bacana? Bacana, professor. Vou fazer até com a cor preta aqui, ó. Então, A é igual a 10. E o B igual a 8. Só que como ele pediu a abscissa, eu só vou me preocupar com 10. Legal, pessoal. Então, quem vai ser a abscissa? Vamos ver quem mata a charada aí rapidinho. Quem vai ser a abscissa? Quem vai ser a abscissa? Se a distância aqui de A é 10, esse ponto vai estar 10 a partir do zero. Então, aqui é o zero, aqui vai ser 10. Só que é o seguinte, pessoal, não está à esquerda do zero? Esse vértice aqui, ele não está um ponto à esquerda do zero? Então, é menos 10. E do outro lado, ele vai estar 10 positivo. Então, aqui desse outro lado, o vértice é positivo, tá? Mas o vértice que está pedindo no exercício é esse ponto V, esse que está à esquerda do zero. E a gente sabe que é menos 10, porque à esquerda do zero, mesmo a distância A sendo 10, lembrando que a distância A é a distância do eixo maior, igual a 10. Como aqui estamos no lado negativo no plano cartesiano, menos 10. Então, a abscissa, pessoal, do ponto V é igual a menos 10. Só isso a resposta, bem tranquila, bem tranquila. Agora a gente consegue fazer o item C deste exercício. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, vamos agora ao item C, tá? O item C pede a abscissa do ponto F. Pessoal, vamos observar a abscissa do ponto F. O que seria isso? Esse ponto F, no desenho que foi dado, ele é o foco, tá? Ele é o foco aqui da elipse. Olha que bacana. Eu vou deixar marcado em vermelho esse ponto F. Esse ponto F, pessoal, ele tem uma abscissa, né? Ele tem um ponto X. Ele está em algum lugar aqui na reta X. Assim como ele está em algum lugar na reta Y. Só que no caso, na reta Y, nós já conseguimos identificar que ele vale zero, né? Porque ele está bem aqui, olha, zero. Tranquilo? E qual será que é esse ponto que ele está aqui no X, pessoal?
Vocês concordam que para eu achar esse ponto que ele está aqui no x, eu tenho que saber essa distância dele para o centro? Porque se do 0 para cá tiver 2, ele está no ponto 2, ou menos 2 no caso, né? Sempre do lado negativo, porque está à esquerda do 0. Se eu dizer que aqui ele tem 3, por exemplo, então ele vai estar no menos 3. Então eu tenho que descobrir qual que é essa distância que tem aqui do foco para o centro. E aí, pessoal, vocês lembram como que se chama essa distância do foco para o centro? Lembra que se chama de C? Lembrou, pessoal? Beleza. Então aqui eu vou chamar de C. Eu tenho que descobrir qual que é a medida de C. Aí você fala, professor, então, se eu quero descobrir a medida de C, eu consigo fazer um triângulo retângulo aqui para descobrir? Consegue, pessoal. Lembra a medida aqui? A medida de A. Olha que bacana. E a medida aqui? É a medida de B, que é do eixo menor. E essa parte aqui mede exatamente igual à metade do eixo maior, que é A. Lembra? Quando o ponto está no centro aqui da minha hipérbole, o tamanho que eu tenho aqui do ponto até o foco, eu chamo de A, ou seja, ele é a mesma medida da metade do eixo maior. Lembra? A metade do eixo maior é A. Tranquilo, gente? Tranquilo. Pessoal, agora eu vou transferir esse triângulo retângulo para cá e eu vou colocar os valores que nós temos no exercício. Olha que bacana. Eu quero descobrir o C, né, para eu descobrir quanto vale esse ponto aqui, a partir do 0. Eu tenho a medida de A, lembra? A medida de A é igual a 10. E eu também tenho a medida de B. A medida de B, pessoal, lembra também? A medida de B é igual a 8. Olha que bacana. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu descubro aqui a distância do foco para o centro. Olha que bacana. Eu vou descobrir quanto que mede essa distância aqui, ó, do foco para o centro. Usando o teorema de Pitágoras, que diz assim: hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado é igual a 100 e 8 ao quadrado igual a 64. Passando 64 para o primeiro membro, eu vou ter exatamente igual 100 menos 64, 36, igual a c ao quadrado. C ao quadrado, pessoal, é igual. C é igual a raiz quadrada de 36. O C é igual a 6. Que bacana! Descobrimos aqui, olha, quanto mede o 6, ou o C. Gente, se o C mede 6, se essa distância do centro até o foco é igual a 6, qual vai ser a abscissa de x? Menos 6, porque ele está à esquerda do zero. Então, a abscissa do ponto F, pessoal, respondendo aí, é menos 6. Então, a abscissa do ponto F é menos 6. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam aí de tirar as dúvidas, mas acredito que ficou bem claro aí, tá bom? Vamos para o item D, pessoal. Então, pessoal, agora bem simples, né? Aqui nós temos o item E, que pede a medida do eixo menor da elipse. Pessoal, nós já vimos quanto vale o B. O B vale quanto? 8. Né? Descobrimos já que o B é igual a 8. Lá naquela primeira questão. Lembra? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Aqui, pessoal, logo no início, nós descobrimos que o B é igual a 8. Né? Esse B aqui, ó, é igual a 8.
Descobrimos bem no início esta informação. Depois volta, inclusive, aí, tá? Devido à quantidade de conteúdos. Pessoal, então se o B é igual a 8, nós já descobrimos que o B é 8, sabemos que existem aqui duas medidas de 8 para concluir aqui o eixo menor. Então, 8 mais 8, 16. Beleza? Então, o eixo menor mede o eixo menor. Qual que é a fórmula do eixo menor? Quem lembra? 2B. O eixo menor é 2B. Então, o eixo menor, usando a fórmula, é 2 vezes 8, que é igual a 16. Pessoal, para informação, quanto mede o eixo maior? Não está pedindo aí, mas só para deixar esta informação gravada aqui. O eixo maior é igual a 2A. Então, o eixo maior é 2 vezes, quanto vale o A? 10. 2 vezes 10, 20. Pessoal, concluímos aí o exercício 3. Falta ainda 2 exercícios para fazer a correção. Na próxima aula, eu estarei fazendo a correção do exercício. Tá bom, pessoal? Então, um abraço. Até a nossa próxima aula. Vamos lá, gente. Agora a questão 4, né? Deu tempo de fazer a 4. Então, vamos fazer a questão 4 para não ficar atrasado tanto aí no conteúdo. Questão 4 diz assim: obtenha a excentricidade da elipse dada pela equação. Tá aqui a equação da elipse. Pessoal, agora a gente vai usar alguma técnica, tá? Quando nós temos uma equação nesse modelo, que é chamado de equação normal ou geral, ela não é reduzida, ela aqui está desenvolvida, tá? Então, lembra aquela equação que fica x menos x do centro elevado ao quadrado, mais o y menos y do centro elevado ao quadrado é igual a 1, dividido por a ao quadrado e aqui b ao quadrado? Então, esta aqui é o desenvolvimento desta equação reduzida. Tá? Então, ela está no formato normal, ou formato completo, ou formato geral. Tá? Cada autor escreve aí com uma intitulação. Tá? Então, imagina aí que é o desenvolvimento da equação reduzida. Beleza? Beleza. Então, a gente vai remontar e nós vamos transformar na equação reduzida. Você fala, por quê, professor? Porque o exercício pede a excentricidade. E a excentricidade, pessoal, é uma razão que existe de C por A. E a maneira de descobrir o A é fazendo a equação reduzida novamente. Como a gente vai fazer? Pessoal, primeiro passo, você tem que fazer a remontagem do trinômio. Tá? O que seria essa remontagem? Ela já foi ensinada no segundo ano, eu não lembro se eu já ensinei agora no terceiro ano, através de algum vídeo de revisão, mas essa remontagem é você fazer de novo aquele processo aqui, ó. É você verificar esse trinômio novamente. Então, nós temos que identificar novamente esse trinômio. Como a gente faz isso? Presta atenção, pessoal, é algo muito simples. Então, ó, x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 4y ao quadrado, menos 6x mais o 5 igual a zero. Primeira coisa, você vai desenvolver isso aqui, pessoal, remontando os trinômios do x e do y. Tá? Como você vai fazer? Vamos deixar juntos aqui o x, olha. X ao quadrado menos 6x mais alguma coisa, porque é um trinômio. Você vai remontar também o y. No caso, o y só tem 1. Então, não tem nem o que remontar o y.
tá? Tudo isso igual, o y só tem um, ó, bem tranquilo. E você vai colocar o 5 no outro membro aqui, vai ficar como menos 5. Então, o primeiro passo é você remontar o trinômio, tá? Primeiro passo, você remonta o trinômio do x. Se tivesse aqui o valor de y também, por exemplo, se aqui tivesse nessa equação menos 5y, por exemplo, você ia colocar aqui junto menos 5y, assim como fez o x. Mas aqui só tem como remontar o x. Beleza? Beleza. Como você vai colocar o valor para o terceiro membro do trinômio? Olha que fácil. Você vai pegar esse valor do termo do meio, sempre assim, tá? Que é menos 6. Você vai dividir por 2. Menos 6 dividido por 2. Nem se preocupa, pessoal, com o sinal. Tá? Vamos já colocar o 6 direto. Você vai pegar o 6 e dividir por 2. Tá? Você pega o termo do meio e divide por 2. Ah, legal, professor, entendi. E o resultado, você eleva ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Aí você vai colocar o 9 aqui. Olha que bacana. Simples assim. Tá? Então, eu remontei o meu trinômio aqui da minha equação aí da elipse. Isso também serve para a equação da circunferência. Serve para qualquer equação que está no modelo geral e nós temos que transformar na forma resumida. Então, a gente fez a remontagem do trinômio aqui. Copiei o x, peguei o termo do meio, dividi por 2 e elevei ao quadrado. 6 dividido por 2 dá 3. 3 ao quadrado, 9. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Tranquilinho. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? É muito simples mesmo. Agora, você vai remontar aqui o x, fazendo aquela estratégia da fatoração. Raiz desse carinha aqui, raiz desse carinha aqui. Tá? Então, vamos fazer isso? Vamos, professor. Bem tranquilo. Mas antes, pessoal, não pode esquecer de uma coisa. Olha que eu vou esquecendo. Numa equação, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Eu não acrescentei 9 aqui? Também tenho que acrescentar 9 aqui. Não posso esquecer disso, tá? Não posso esquecer disso aqui. Então, vamos lá? Vamos. Fatorando esse trinômio aqui, pessoal, vai ficar... Lembra, a raiz do primeiro é x. Sinal do meio, menos. Raiz quadrada de 9, 3. Todo mundo lembra como faz isso, né? Isso aqui é ao quadrado. Que bacana. Mais 4y ao quadrado igual menos 5 mais 9. Pessoal, dá quanto? 4 positivo. Presta atenção, pessoal, que coisa interessante agora. Até aqui, tranquilo, né? Então, remontamos, beleza. Fatoramos aqui o trinômio. Agora, pessoal, lembra na equação da elipse? Ela tem que ser igual a 1. É verdade, professor, tem que ser igual a 1. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir aqui por 4 para transformar em 1. Aqui você vai dividir por 4. E aqui você também vai dividir por 4. Vamos lá? Vamos. X menos 3 elevado ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4. Eu vou dividir todo mundo aqui por 4, tá? Porque o resultado aqui tem que ser igual a 1. Tudo por 4. Vai ficar como? Vamos lá. X menos 3 ao quadrado vai ficar como x menos 3 ao quadrado mesmo. Dividido por 4. Mais 4 ao quadrado dividido por 4. Cancelo 4, sobra y ao quadrado. Igual, tranquilinho, né, pessoal? 4 dividido por 4 igual a 1. Show? Beleza, né?
Pronto, pessoal, está aqui a minha equação reduzida da elipse, tá? Mas lembra que esse carinha aqui embaixo é o a ao quadrado, pessoal? Então, vamos colocar esse 4 é igual ao a ao quadrado. Então, na verdade, esse 4 ele é 2 ao quadrado. Olha que legal. Então, aqui vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado, mais y ao quadrado, aqui é a mesma coisa que 1, igual a 1, né? Coloquei 1 aqui embaixo. Pessoal, já achamos o valor de A e o valor de B. Olha que bacana. Qual que é o valor de A, pessoal? Olha aqui o valor de A. O A é igual a 2. Então, o A é igual a 2. E qual é o valor de B? O B é igual a 1. B é igual a 1. Show, pessoal. Muito tranquilo, né? Conseguimos aí já identificar na minha elipse o valor de A, do eixo maior, e o valor de B, que é a metade do eixo menor. Que bacana, né, gente? Olha que estratégia show que a gente acabou de realizar. Só que o exercício quer a excentricidade. Olha que situação, então. Para eu achar a excentricidade, qual que é a fórmula da excentricidade? A excentricidade, eu vou deixar aqui em cima, ó. A excentricidade tem que ser o C dividido pelo A. Eu não tenho C, pessoal. Vamos resolver pelo teorema de Pitágoras? Vamos sim, professor. Vamos fazer só o desenho do triângulo aqui para ficar uma coisa bacana. Tá? Eu já achei o tamanho de B. Peraí, deixa eu desenhar melhor esse triângulo aqui. Vou fazer um triângulo retângulo mais bonito. O eixo maior é o A, o eixo menor é o B. E vamos achar aqui, ó. O A é quanto? 2. Opa. O B. O B é quanto? O B é igual a 1. E o C é o que vamos descobrir. Vamos lá descobrir o C? Vamos, professor. Então, 2 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 1 é igual a C ao quadrado. Tá? C ao quadrado, 4 mais 1, não, peraí, vem negativo, esquecendo aqui, ó. Menos 1 igual C ao quadrado, né? Esse 1 está positivo, vem negativo. Vai ficar 3 igual a C ao quadrado. Então, o C vai ser quanto, pessoal? Raiz quadrada de 3. Olha aí, gente. Descobrimos aí a medida de C. Agora podemos achar a excentricidade, que é a raiz de 3 dividido pelo A. O A que mede quanto, pessoal? 2. Prontinho, pessoal. Essa aqui é a resposta do exercício 4. Tá? Voltem aí caso não tenha entendido. Tá? Desde o processo que fizemos a remontagem do trinômio. Tá bom? Um abraço para vocês. Agora sim, até a nossa próxima aula.